paz, meus queridos, bem-vindos ao Teologando, seu canal de devocionais aqui no YouTube. Antes de começarmos o estudo de hoje, eu já peço que você deixe seu like, que você comente nesse vídeo, que você compartilhe, que você esteja ajudando o nosso trabalho aqui no canal. O Teologando, como eu sempre falo, é um canal de devocionais aqui no YouTube com temas do nosso dia a dia ou com alguma curiosidade bíblica, para que a palavra de Deus ela seja ainda mais eficaz do que ela é. Amém? Então, o estudo de hoje, gente, o que nós vamos discutir, o que nós vamos debater hoje é sobre a ansiedade. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Será que a ansiedade, ser ansioso, é um pecado? Ou o que Deus fala, o que Jesus fala? Bom, a Bíblia trata sobre a ansiedade lá no Sermão do Monte, um famoso Sermão do Monte, o primeiro sermão de Jesus, logo quando ele está iniciando o seu ministério, e a gente encontra esse sermão no Evangelho de Lucas, também encontra no Evangelho de Mateus. Eu prefiro o de Mateus, que eu acho mais completo, mais fácil de entender. Então, no Mateus 6, versículo 25, ele diz o seguinte: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que um vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando que nós temos muitas preocupações no nosso dia a dia, e é natural, Nós trabalhamos, nós temos nossa família, nós temos os nossos afazeres, e é natural que nós tenhamos preocupações, Afinal de contas, ser preocupado significa que você se importa com a sua família, se importa com o seu trabalho, se importa com as coisas, com as suas tarefas do dia a dia. Só que essa preocupação, ela pode gerar uma ansiedade. E a ansiedade, até certo ponto, ela é boa. Se você for estudar um pouquinho de psicologia, se você já fez terapia, ou se você se interessa pelo assunto, você vai ver que a ansiedade ela é uma emoção do nosso corpo, E a ansiedade nos garante que nós planejamos as coisas, nos garante de nós sermos pontuais, dos nossos compromissos. Tudo isso é decorrente da ansiedade. O problema é quando nós deixamos de fazer algo preocupados ou fazemos algo muito preocupados, e isso pode atrapalhar a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental também, Então o Cristo ele fala: olha só, cara, não precisa se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Mas preste atenção, se Deus, que é o seu Pai, cuida das aves, cuida das plantas, que tem um valor menor para Ele, quanto mais você, que tem um valor inestimável, que foi comprado a preço de sangue, sabe? Deus ele cuida de nós a cada passo que nós damos. Entendo que, eu também sou ansioso, sei que eu falo isso com conhecimento de causa. Às vezes é difícil nós entendermos o tempo de Deus, Se você está procurando um emprego e não consegue achar,
você começa a ficar desesperado, porque o emprego não vem, mas as contas estão chegando. E isso gera uma ansiedade dentro de você, né? Se você está esperando uma resposta de alguém ou de algum compromisso que você tem, e essa resposta ela começa a demorar a acontecer, você fica ansioso, porque aquilo ali, muitas das coisas da sua vida dependem daquilo, né? Então existem várias situações nas nossas vidas, né, que geram dentro de nós uma ansiedade que acaba se tornando uma insegurança também. E o problema é quando se torna uma insegurança, né? Ser ansioso, no sentido de ser preocupado, é algo bom, e isso Deus não condena. Isso não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando daquela ansiedade que é uma insegurança. Porque a insegurança pode acabar se resultando numa falta de fé. E aí você acaba se questionando a Deus por que as coisas não estão acontecendo, ou por que as coisas aconteceram dessa maneira, você não consegue entender, sabe? E quando Jesus está falando aqui que Deus ele cuida de todos, das plantas, dos animais, e cuida da gente também. Então, é para nós termos confiança, termos fé que Deus irá fazer o melhor no tempo certo. Então, a nossa oração ela tem que ser para nós entendermos qual é o tempo correto, sabe? Qual é o tempo de Deus. E que Deus nos forge, sabe? Nos dê capacidade, nos revista com a sua armadura, para que nós conseguimos enfrentar as dificuldades do nosso dia, muitas das vezes causadas por nós mesmos, porque muitas das vezes nós mesmos nos sabotamos, sabe? Nós mesmos colocamos dificuldades, nós mesmos vemos empecilhos, e a nossa oração tem que ser para isso, para que Deus ele nos capacite a enxergar a luz no fim do túnel, a enxergar a salvação, a enxergar a resolução dos problemas, e tudo isso vem dele, né? É óbvio que crise de ansiedade é uma doença. É uma doença, né, que precisa ser tratada. E ser tratada com um especialista, com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Precisa de tratamento. É uma doença como qualquer outra. Uma doença como qualquer outra. E não é isso que a Bíblia está aqui condenando, entre aspas, né? Não é isso que a Bíblia aqui está dizendo algo contra. A Bíblia está dizendo algo contra a ansiedade, que não é uma doença, né? A ansiedade é ansiedade mesmo. É uma ansiedade que gera uma insegurança. Mas a crise de ansiedade precisa ser tratada. Então, se você tem crise de ansiedade que te paralisam, né, que você não consegue realizar as suas tarefas diárias, você precisa tratar isso com um psicólogo. Você vai fazer uma terapia, marca uma consulta, se for algo mais grave, marca uma consulta com um psiquiatra. Busque ajuda médica, né? Deus vai fazer a parte dele? Vai, obviamente. Deus ele é o médico dos médicos, mas ele capacitou médicos aqui nessa terra para ajudar a cuidar dos seus filhos ou da sua criação, né? Então, assim, busca uma ajuda médica, sabe? E no mais, cara, confie em Deus, ore, peça, interceda, que Ele vai te ouvir, né? A partir do momento que você começa a ter mais intimidade com Deus, e essa intimidade vem da oração, né? Você começa a entender qual é o propósito dele para a sua vida, qual é a vontade dele para a sua vida, e a sua vontade começa a se alinhar com a dele. E aí as coisas começam a acontecer. Amém? Antes de terminar o vídeo, eu queria orar por você. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa capacitá-la. Ó Deus, e trazer a paz que excede em todo entendimento para o coração dela, Pai. Ó Deus, derrame o seu poder, o seu Espírito e a sua graça sobre ela. Abençoe os seus planos e os seus projetos. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Tchau. Graça e paz.